dia que nós possamos levar e elevar muito o nosso pensamento nos nossos propósitos, naquilo que a gente veio buscar hoje. E que com certeza estamos sendo amparados nas nossas necessidades. O nosso tema de hoje é velho amigo. Vou ler um trecho do Dalai Lama para nós começar a nossa reflexão, que possa nos acrescentar muito hoje. Palavras dele: eu tento tratar qualquer pessoa que conheço como um velho amigo. Isto me traz uma experiência de genuína felicidade. É a prática da compaixão. Dalai Lama. Então é alguém que tem autoridade para nos falar isso. Então pouco, eu creio que até nunca tinha visto falar desta forma, embora não seja um estudioso dos feitos dele. Mas se a gente encarar, porque um amigo, que a gente sabe que é uma raridade, mas cada um tem uma pessoa encarnada e a gente rende os mais belos sentimentos e uma confiança muito grande, capaz de falar qualquer coisa e a gente ter o acesso, e é só o amigo que tem o direito de falar tudo aquilo que às vezes até a gente não quer que os outros digam, mas ele ou ela que tem um amigo, uma amiga, tem essa liberdade e nós aceitamos, e aquele também aceita, porque sabe que aquilo é verdadeiro, não é para nos denegrir, não é para nos chatear, nos colocar para baixo, e sim para nos dar um choque de realidade dentro das necessidades que a gente precisa mudar muitas vezes. Isso naturalmente, corriqueiro das nossas experiências. Escreveu Vinícius de Moraes que a vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida, em grande medida a vida é o resultado dos nossos relacionamentos. Por isso que o poeta diz com muita sabedoria que a vida é a arte do encontro. Uma arte que precisamos constantemente aprimorar para que não haja tantos desencontros. Então é uma boa lição para nós nas nossas experiências. Tem pessoas que a gente vai encontrar pela primeira vez em algum lugar, um lugar diferente, que nós estejamos de passagem. E quantas que hoje eu não me trabalhei pelas experiências que vivi até hoje, da descontração, do respeito, de chegar e acrescentar com otimismo, dentro até de um aspecto dificultoso, uma situação mais alegre, que a gente acrescente aonde a gente estiver, auxilie, Então, a arte do encontro, da gente impactar positivamente aonde a gente estiver. E mais ainda aqueles que a gente está diariamente ao contato. Porque cara fechada, pessoas com preocupação, quem de nós não tem? Então nós podemos amenizar. E a gente ameniza através do contato, de uma experiência diferente, um olhar sobre aquilo que o outro está passando. Então imaginem a gente encontrar uma pessoa e a gente tratá-lo como um amigo de confiança nosso. Depois vai falar muito sobre essas experiências, mas até aqui já dá para nós ter uma noção. E muitas vezes a gente olha o semblante, a forma que a pessoa é, e aí já às vezes a gente intitula aqui, pessoa assim, pessoa assada, Mas é um filho de Deus, tanto quanto nós, buscando a experiência física para um aprendizado.
mesmo aqueles que a gente às vezes critica mentalmente ou por palavras, pelas atitudes, é aquilo que a pessoa tem como conteúdo e as vivências, talvez algumas dificuldades vão moldar melhor um futuro próximo. A gente sabe que a gente já sofreu bem mais do que a gente está sofrendo hoje. As consequências por nós não modificarmos as nossas formas de pensar, de agir, de buscar. Imagine, eu dei o olhar, e aí é fácil a gente, para aqueles que a gente quer bem, esse olhar de amigo, de compreensão. Mas se todos tivessem, ou a maior parte tivesse uns pelos outros, mesmo que se divergem situações, opiniões, o que for, mas tu gostar, tu ter uma confiança, ter um voto, né, de confiança para essa pessoa, que nem nós muitas vezes precisamos, porque quem nos avalizou a encarnação, né, quem organizou todas essas situações para a gente estar aqui junto. Então por isso que a gente está aqui, a gente não está lá em outro local, a gente está na situação melhor possível para refazer caminhos. Então hoje nós estávamos nos degladiando um pouco sobre o livre-arbítrio no estudo, não é? Mas a gente está no lugar correto, certo, aonde a gente precisa ter as reaproximações usando daqueles desafetos do passado. E tantas pessoas que nos gostam estão junto também para amenizar, para balancear. Aqui diz no restante para que não haja tantos desencontros. E curioso que quando eu estudava sobre os desencontros, ontem dei mais uma estudada, os desencontros se mostram dos tempos passados nos tempos atuais de hoje. E a doutrina espírita, ela é clara em nos desenrolar e nos mostrar o que estamos precisando fazer aqui nessa vida, nesse momento que todos nós estamos vivendo. Aqui fala dos desencontros, das pessoas que reciprocamente não gostam de nós, que aparentemente não fizemos nada nessa vida, no entanto não gostam, né? Tem antipatia. Então são todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra a gente já prejudicou e nós prejudicamos eles também, porque nós também não éramos, tanto quanto hoje, como diz uma colega nossa, nós não somos trigo limpo, né? Nós sabemos das nossas deficiências internas e sabemos que estamos aqui para aprender e não para revoltar. Embora a gente tenha uma vontade muito grande de chutar o balde, né? Não quer saber de reaproximar os nossos desafetos. É mais fácil. O nosso orgulho diz que nós devemos fazer isso, né? Mas nós precisamos agregar, estar a contato, ser presente, ser compreensivo. Porque à medida que a gente compreende a forma rude do outro, a gente compreende que a gente é assim. Como tratar bem as pessoas? Como fazer a cada encontro um momento agradável e afetuoso, para que sempre fique aberta a porta para outros reencontros? Pensando pelo lado oposto, como agir para não ser desagradável, grosseiro ou insensível a ponto de causar no outro uma repulsa, tal que ela passe a evitar a nossa presença. São indagações que nos ajudam a desenvolver a arte do encontro. Cada pessoa que cruza o nosso caminho pode ser comparada a uma porta em nossa vida. A depender do modo como tratamos, essa porta pode se abrir ou fechar.
isso interfere diretamente em nossa vida. Embora não seja difícil saber como tratar bem as pessoas. Não custa lembrar a regra de ouro da arte do encontro proposta por Jesus. Façam aos outros o que querem que eles nos façam, que eles façam a vocês. Então aqui está o segredo de tudo o que a gente necessita. Então, é tão simples isso e a gente não se dá por conta, porque na nossa escala evolutiva a gente ainda busca muito ser bem tratado e não lembra que nós devemos ser bem tratados ou devemos tratar bem os outros, porque é recíproco. Eu noto que algumas pessoas às vezes se queixam de que lidam com pessoas difíceis, e a gente sabe que a gente atrai pela forma que a gente é, pelo aquilo que a gente imita e é que chegam até nós. Então devemos nos analisar como é que nós estamos captando, que tudo são energias e os encarnados também são energias. São pessoas que carregam dentro de si um ser espiritual que agregam conforme eles são. E os opostos não se atraem. Só aqueles que têm similaridade de gostos. Nada diferente. Tanto é que pessoas que gostam de tal divertimento se dirigem àquele local lá, aquele gosto, outra forma, e assim por diante. Então, na medida que nós nos transformamos, aí reponta sempre a responsabilidade. Quem deve ter a maior responsabilidade na reformulação dos sentidos, da forma que se comporta, somos nós. Aí muda o ambiente, muda a energia e muda a minha companhia, tanto espiritual como dos encarnados também. Nada diferente. Até nós falávamos sobre isso no estudo. Que a gente é tudo aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente busca. Então, nunca vamos dizer assim, pouco se dizer que otimismo, força de vontade, perseverança em qualquer linha, seja na materialidade, mas principalmente no espiritual, nós agregamos e nós construímos, porque tudo se transforma e se gera primeiro no plano espiritual. Não é assim na mente de vocês quando vocês projetam a casa, ou que já projetaram, ou que estão projetando. Primeiro vem na tela mental, isso é a construção espiritual. Os materiais, as formas virão depois e a coisa vai acontecer daquela forma. Se tu projetar simplesinha, aconchegante, vai ser daquele tamanho, você maior, dependendo da força ou da necessidade, ou o que tu pensa é que se constrói. Então nós somos os potentores das nossas possibilidades. Nós é que construímos. Construímos também, como ele diz ali, as nossas dificuldades. Pensamento de baixo, de preocupação, de situações afligentes, projeções aflitivas para o amanhã, muitas vezes se concretizam pela nossa força também. Então imagine a nossa força de projetar coisas boas ou desagradáveis na nossa vida. Isso inconscientemente, porque ninguém projeta naturalmente situações embaraçosas. É a nossa forma de ser, é a essência, o que a gente tem, ou que é aquilo que a gente não mudou ainda. Nós projetar. Eu vejo muito mães preocupadas com suas filhas, com seus filhos que estão longe. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar, digo não. Tenho uma dificuldade, todos nós estamos humilhando aqui e aprendendo. Projeta muita luz, muita proteção para lá onde ele está, ou onde ela está. E tudo vai se construir bem. Esse manto
de proteção, de amor, vai chegar até lá e tudo vai ser construído aí. As experiências vamos ter e eles vão ter também. Mas a nossa parte, imagine eu preocupado com a minha filha que estuda longe, mandando preocupação. Não demora muito, ela já vai sentir lá onde ela está. Então sempre que eu lembro dela, eu projeto melhor, né, aonde ela está. Então isso não tem distância. São um pouco do lado espiritual que a gente não faz funcionar no nosso diário. Então a gente projeta às vezes preocupação. Projeta o melhor. E isso para nós também. Nas nossas situações, somos nós que amenizamos tudo. Geralmente exigimos muito das pessoas. Queremos ser tratados como reis, com toda a deferência possível, embora nem sempre nossa atitude seja essa em relação a elas. Quando eu li esse trechinho, me veio a preposição. Claro que não cabe nos termos atuais, mas quando se fala de reis, pensei, queremos ser tratados como reis e os outros como escravos das nossas situações, que nos agradem, que façam aquilo que a gente quer. Não. Nós devemos retribuir a todo o universo, as pessoas que fazem parte da nossa vida, o melhor. Não tem como eu querer ser bem tratado e não dar a importância às necessidades dos outros. Por isso que eu sempre enfatizo em dizer, aonde a gente estiver, seja o que estejam fazendo, lado profissional, amenizem, façam além, auxiliem além. Não façam só o básico pelo salário que estão recebendo, não além. Isso não tem preço, porque é a vontade do coração que está sendo feita. Tu está fazendo aquilo que tu gostaria que fizessem contigo. A recém nós estaríamos fazendo aquilo que o Cristo veio nos ensinar há tanto tempo. Acho que isso é um traço do egoísmo. Você não pensa assim também? É a indagação. E o que tenho visto é que o egoísmo, estou falando do nosso, é o agente dos desencontros. Essa é a parte que eu pulei, que eu adiantei, os nossos desencontros, os nossos desafetos das pessoas que fazem parte no momento atual, ou que muitas vezes não estão encarnados também, que nós contribuímos em caminhos desditosos do passado, e que nem por isso eles estão ali, à espreita dos nossos deslizes por alguma razão. Então, é nós fazer um encontro bom, não cultivar mais ressentimentos, retribuir maus tratos com outros maus tratos. Isso fica uma bola de ping-pong para lá e para cá, para lá e para cá. Em várias e várias encarnações a gente vem porque nos dão a oportunidade de vir encarnar. Só que muitas vezes, ou na maior parte de nós todos encarnados, não damos a mínima a reaproximação dos nossos desafetos, pessoas que a gente tem dificuldade. A gente prefere o distanciamento, que não soluciona nem os nossos problemas íntimos de sentimento. Porque se a gente tem diferença com alguém, o sentimento mais puro do amor não faz parte da nossa vida. Se vocês têm raiva de alguém, vocês até amam algumas pessoas, mas o coração não está totalmente livre para amar com aquele amor, sabe, que liberta e aceita,
sempre tem um quezinho, uma coisa deprimindo, apertando o coração. É aquele perdão que não foi dado. E que nós não deveríamos nem, pela nossa evolução, ter o direito de não dar um perdão a alguém. Porque a gente sabe, quem estudou um pouco e quem já ouviu alguma palestra, a gente sabe, de tantas situações que, no entanto, Deus nos dá a oportunidade de voltar. Se nós fosse ter o peso daquilo que a gente já fez, não queiro saber. E sempre é um desfecho daquilo que aconteceu antes. Porque nenhuma situação vem que não tenha uma causa primeira. Nada. Nenhuma dor de cabeça, uma dor de estômago que vem até nós, não tenha uma ação nossa. Seja por um excesso, seja por um pensamento ruim que a gente teve, de baixa, tudo repercute porque somos energias. E precisamos vibrar de maneira leve, tranquila, sem tantas preocupações. A gente pensa e a gente tem as nossas projeções na maior parte do tempo fora de nós. Daquilo que a gente, ou pelo menos a gente nota no geral. Se eu disser para vocês, talvez vocês se ofendam, mas a gente sabe. A gente liga muito pelo que os outros vão pensar do que a gente está passando. Ou vocês já perguntaram para uma pessoa assim: como é que tu está? Tudo bem, tudo bem. Mesmo que tu veja nos olhos, tu vê no íntimo dela que ela não está bem. Mas o nosso orgulho é tão grande, e também não adiantaria nós colocar as nossas dificuldades internas para todas as pessoas. Estou bem, mas estou lutando aí com umas situações. Eu acho que todos nós estamos, não é? Tem sempre um perrenguezinho na nossa existência, para ela ter a conotação, a força de vontade, de lutar e de achar meios de equacionar as nossas dificuldades. Todos nós. E às vezes nem o saber é tão suficiente para a gente superar, vamos dizer assim, uma situação mais rápida. O entendimento é algo, mas a internalização leva tempo. A gente precisa muito se trabalhar esse íntimo com aquilo que a gente sabe. O que é melhor eu fazer? Num sentido mais profundo, é fazer aquilo que realmente vai surtir o efeito do melhoramento dentro de nós. Compreender situações que chegam até nós. É uma arte assim, que vai nos granjear a gente viver melhor, a gente se gostar. Eu ia dizer essa palavra, mas vou dizer agora. É a gente se amar verdadeiramente. É proporcionar o melhor. É transformar, não é para o outro, mas é para tudo, principalmente para nós. E essa é algo que não se transfere. O meu melhoramento, o melhoramento de cada um de vocês é da força de vontade de cada um. Amparo, e ali fala, não posso perder o foco desse amigo, ou velho amigo. Nós devemos ser o melhor amigo de nós mesmos. Não adulando ele, mas dando um sentimento fraterno, entendendo que assim estamos, mas que algumas coisas mais rudes, mais desagradáveis devemos fazer. As limpezas das agruras que carregamos dentro de nós. Substituir por bons sentimentos. É o que nós devemos fazer. O Dalai Lama nos dá um conselho bem prático sobre o que teme, sobre o tema. Trate a pessoa que você conhece como um velho amigo. Creio que o velho amigo é aquele que o tempo eternizou
nós, como sendo um irmão. Na presença dele nos tornamos pessoas especiais. Ficamos felizes ao revê-lo, trocamos abraços demorados, queremos saber como ele anda e ouvimos com atenção e interesse. Se estiver em dificuldades, logo oferecemos a ajuda que nos é possível. Somos mais bem-humorados, leves, camaradas. Trazemos do passado as recordações felizes, engraçadas, inesquecíveis. Jamais enaltecemos os defeitos do velho camarada, tendo para com ele uma boa dose de complacência, uma espécie de perdão permanente, para que a velha amizade nunca chegue ao fim, pois isso seria o mais desastroso que tudo. Retratando agora para esse amigo, eu creio que cada um de vocês tem uma pessoa que vocês confiam plenamente. São capazes de falar daquele sentimento, daqueles acontecimentos que mais marcaram, que doeram, e que também repartiram as boas situações que todos nós temos. Dizem até que num raio de 100 quilômetros, cada pessoa tem um amigo dessa natureza. Então nunca se esqueçam, isso eu falo do encarnado. Tem uma pessoa assim, que às vezes a gente não tem essa abertura para falar com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Nem sempre a gente tem toda essa confiança. Vejam um amparo que nós temos. E falando disso, do amigo espiritual de cada um de nós. Esse conhece todas as nossas necessidades, nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente projetou para essa vida, e ele está ali ao nosso lado, nos amparando, nos iluminando. Mas a livre vontade é nossa. Os caminhos que nós escolhemos, eles não interferem na nossa livre vontade, daquilo que a gente busca. Então essa responsabilidade é nossa, de buscar o melhor caminho, entendermos o que deve ser feito. Entendem? Porque isso nós temos muito amparo. Jamais pensem que estão relegados a esse mundo, a não ser por nós mesmos. Nós sim, às vezes nós nos fechamos, achamos que estamos numa dificuldade imensa e não nos abrimos para a simplicidade de recolhermos dentro de nós e numa prece sincera buscar para que Ele chegue mais próximo e nos dê, não decida por nós, mas nos dê o alento de nós nos decidirmos por caminhos melhores. Então todos nós somos muito amparados e temos muita força a ser desenvolvida. Somos os projetores e os potentores das nossas possibilidades felizes nos próximos dias, nos próximos meses, em todo esse ano. E assim por diante. Somos nós somos responsáveis. Ajuda vai ter. As pessoas amigas, mas aquele amigo, isso é uma coisa que eu ia falar, que como eu trabalho com pessoas, às vezes pessoas que tu nunca viu, outras já é corriqueiro, já são clientes e coisa e tal, tem pessoas que dizem assim, meu amigo, sabe? Eu não me sinto à vontade de dizer, não que eu não queira que a pessoa seja meu amigo, mas amigo denota uma confiança muito grande, sabe? Um amigo ou uma amiga, seja da forma que for, é uma coisa muito que não é todos que tu encontra que tu tem essa confiança, Se tu for no devido valor da palavra em si, é aquele que vai estar sempre junto contigo, Mas enfim, que nós possamos levar essa reflexão. Que assim seja.
Jesus também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado